A aula começa e a pequena Camila, de apenas 2 anos, se solta aos poucos. Os pezinhos acompanham o ritmo da música. Junto da mãe e da professora, ela imita os movimentos que vê, uma forma de assimilar os sons aos significados das palavras. O desenvolvimento de qualquer criança passa pela música. E toda criança ela é musical. Algumas mães me procuram falando assim: nossa, eu procurei aula de música porque meu filho é muito musical. Eu coloco um vídeo, ele já começa a mexer o corpo. Isso é joia, e a criança é naturalmente musical. E é através dessa musicalidade que ela desenvolve, por exemplo, a fala. Ela escuta o som, por exemplo, de mamãe, ela não sabe o que aquilo significa, mas ela começa a tentar repetir aquele som que ela está ouvindo. A musicalização infantil é uma técnica que permite construir o conhecimento musical da criança, por meio de atividades que despertam o gosto pela música e estimulam o desenvolvimento através do som. E como a música ela é uma arte, ela ajuda a gente na sensibilidade, na percepção, na memória. Quando a gente canta uma música, a gente tem que exercer a memória. Ela ajuda a gente na matemática, porque é uma área totalmente matemática. A gente tem a contagem do tempo, a gente tem as escalas, relação de dobro e metade. Então a música ajuda nessa área quando os meninos já estão maiores. A concentração, o foco na atividade que a gente está fazendo, a questão da expressão corporal que está muito ligada à música. Então, assim, a musicalização ela é importante porque ela ajuda a criança de uma maneira global no desenvolvimento delas. Luciana trouxe Camila para a aula com 9 meses. Ela era uma criança muito agitada e precisava se concentrar. Os resultados vieram rápido e mais do que a mãe esperava. A Camila é uma criança que, apesar desse jeito mais assim agitado, mais elevado, ela concentra, ela agora consegue sentar e ler um livro, ela consegue ver um filminho, ela consegue participar de uma atividade com mais paciência. Ela perdia a paciência muito rápido, por exemplo, no jogo de montar, de encaixar pecinhas. Se ela não conseguisse, ela já afastava, ela batia no jogo, agora ela já senta, ela já para, ela já pensa. Acho que a música tem muito a ver com isso. Antes mesmo da criança nascer, ainda na barriga da mãe, ela já pode receber estímulos musicais. Depois que ela nasce, as atividades lúdicas com instrumentos, canto e expressão corporal continuam o trabalho que a mãe começou. Muito legal aí essa matéria feita, e eu acho que minha mãe não fez nenhum desses estímulos em mim, porque música para o meu lado, o negócio é meio tenso aqui, meio feio, mas a gente sabe que traz todos esses benefícios. E sobre a música, causa e efeitos, né, muitos a gente se fala por aí. E agora nós vamos conhecer os efeitos curiosos também da música no nosso cérebro e como eles nos influenciam aí no dia a dia, em hábitos de consumo e até na forma como percebemos que o tempo passa na nossa vida. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora com a psicóloga e musicoterapeuta Simone Presotti. Simone, muito bom dia. Bom dia. Prazer gigante conhecê-la. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao nosso programa. Simone, nós tivemos essa matéria aí agora com a professora Ellie, aquela garotinha linda ali, e falou-se de uma necessidade, né? E a profissional, ela estava nos falando sobre a necessidade que alguns pais já veem os seus filhos. A criança, ela já é musical, sim? Sim, nós somos seres musicais porque a música permeia a nossa vida desde a questão intrauterina, né? Nós ouvimos o som do batimento cardíaco durante pelo menos 9 meses, pelo menos para os não apressadinhos que terminaram esse percurso de forma mais rápida. Então, esse som do batimento cardíaco, ele vai influenciar todo o nosso desenvolvimento, né? A gente é binário e todos os ciclos da natureza, eles são regidos por ritmos, né? E a música, então, faz parte de nossa relação com o outro e nossa relação com o mundo, né? Antes de a gente falar de uma forma assim mais genérica e tudo, Simone, eu pergunto para você, ali é a musicalização e mostrou uma garotinha linda, saudável, né? Prontinha.
E a musicoterapia, por exemplo, para aquelas crianças que são portadoras aí de alguma deficiência, como que ela age? Vamos falar assim nesse contexto. Com certeza, se a música traz benefício para a criança que vem ali com esse desenvolvimento, como que é descrito nos livros, né? A gente fala desenvolvimento típico. Então é aquele que veio com um caminhar dentro do que é esperado para cada fase do desenvolvimento da criança. Mas as crianças que apresentam intercorrências genéticas, como é o caso da síndrome de Down e outras síndromes, ou o autismo, que ainda tem uma causa pouco identificada do ponto de vista genético, esse desenvolvimento não segue esse trilho, não é? Então, a criança vai alcançar as competências, mas fora do tempo esperado. E a música, por ser um recurso não verbal, por ser algo que interage com a pessoa, não apenas pela fala, ela vai trazer benefícios e possibilidades incríveis. Não é? É uma forma até de equiparar essa questão do tempo, das absorções dessas crianças com o mundo à sua volta, colocá-la assim, vamos dizer, já dentro de uma questão absolutamente normal para muitas delas, né? Isso, com certeza. Como a querida Ellen, né, citou, a criança ela não tem a intenção da fala no primeiro momento. A criança está explorando os sons que ela é capaz de emitir. E quando ela fala um mamã, ela percebe o impacto que aquilo causa no outro. E essa resposta afetiva da mãe que ouve pela primeira vez o mamã, e aí ou ela então já... o papá, porque ali ela não tem... Ela não a mínima tem noção a do mínima que é. noção Ela do só que é. replicou ali um som, né? Ela está brincando com o equipamento que ela trouxe, né? Que é capaz de emitir som. Ela está explorando, como ela explora a mão, como ela explora todo o seu corpo. Aí quando ela vê que a família, então, fez a festa e tudo, opa, isso foi legal. Isso. Então, identifica, mamã, papá. Isso, né? E aí esse retorno afetivo, esse deslocamento que ela provoca no entorno é que vai fazer com que a criança tenha insights do ponto de vista de aquisição de linguagem. E a criança que apresenta esse desenvolvimento alterado, ela com certeza vai precisar de mais estímulo nesse sentido. E a musicoterapia é, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de trazer essas crianças para esse universo do lúdico, para esse universo do som, através dos instrumentos musicais. Agora, Simone, você trouxe essa simpática caveirinha aqui. Isso, é a Já tem Siegfrieda. nome? Hã? É a Siegfrieda. Siegfrieda. Fininho, dá só um close aqui. Siegfrieda. Alô, pessoal de casa. Você trouxe a Siegfrieda para nos mostrar a forma como se dá ali a influência, né, da música no nosso cérebro. Isso. Então, como que a música influencia o nosso cérebro, usando aqui a nossa simpática, linda Siegfrieda, de olhos verdes. São olhos verdes o dela aí? Ou só pelo reflexo ali da TV Ela está com mesmo? sombra amarela, mas na verdade Então é preta. fashionista também esta nossa Siegfrieda. A Siegfrieda é minha fiel escudeira, ela serve tanto para que eu explique para os pais, para os adultos, como também para as crianças, como que funciona a música no nosso sistema nervoso central. Então, tirando aqui a calota, né, a gente fica com o nosso sistema nervoso central. E aí a gente tem algumas partes que são muito fáceis da gente explicar. Esse aqui é o nosso tronco encefálico, né? Na verdade, o tronco encefálico ele se estende pela nossa medula e é o que a gente chama de cérebro reptiliano. É aquele que é responsável pelo nosso piloto automático. Pastor, você está pensando coração bata, olhos pisquem ou você... Não, isso já vai automaticamente. Tudo no piloto automático, não é? Então, quem é responsável por isso é o nosso tronco encefálico. E o nosso tronco encefálico, então, percebe a música do ponto de vista de preservação. Então, aquilo que faz com que a música, um som, nós estamos no estúdio, está silencioso. Se cai alguma coisa, ou se a gente ouve um chocalho, um barulho de um chocalho, a gente vai assustar porque o som não é esperado. Como a gente está no estúdio, a gente não vai pensar que é uma cobra. Mas se a gente estivesse numa mata, a gente poderia pensar. Um barulhinho de uma folha seca Isso, é uma cobra. E aí o que faz? O nosso tronco encefálico vai acessar dois mecanismos, ou de luta ou de fuga, porque ele é o nosso instinto de preservação. Então o som entra primeiramente através da nossa audição e atinge o nosso sistema nervoso central através do tronco encefálico. Depois a gente tem o outro sistema, que é o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Que é o que nos dá o sentido de limite, de fome, de saciedade em algumas situações e até do prazer
até sexual, né? Isso. Então, aqui no nosso sistema límbico, tá todas essas partes que a gente vai ligar o som às emoções. Porque a gente vai pensar, por exemplo, é uma cobra e eu tenho muito medo de cobra. Então, já, medo. Medo. Aí aqui o som entrou e a gente vai captar do ponto de vista, ou eu não tenho medo de cobra. Eu acho super interessante, cadê a cobra? Não é? E aí o nosso neocórtex, que é a nossa camada cinzenta, ele já vai pensar, peraí, mas se é uma cobra, eu já sei que a cobra coral, cobra que realmente tem veneno, tem isso e aquilo de dica visual, eu aprendi muito sobre cobra. Então no nosso neocórtex, esse som, essa música vai ser analisada de um ponto de vista de cognição superior, não é? Aí é por isso que, por exemplo, a música está tão ligada, por exemplo, ao amor. Aí vem aquela música romântica, Only You. Isso. Aí você já pensa, não, o amor está no ar e tal, não é assim? E do ponto de vista da criança, logo ela vai ligando os eventos sonoros aos eventos emocionais, né? Então, a criança que apresenta esse desenvolvimento que não está ali transcorrendo da forma esperada, mesmo que a mãe não identifique ainda isso como sendo um possível transtorno, a musicalização é uma ótima forma de acessar. E a musicoterapia, principalmente para as crianças que apresentam algum tipo de intercorrência, vai ser talvez um divisor de águas, uma maneira, um espaço onde a criança vai se construir enquanto sujeito, vai se perceber, né, como diferenciado. E quando a gente fala, por exemplo, para nós adultos, a música ela influencia até, por exemplo, o nosso consumismo. Isso, como com que certeza. funciona? Esse estudo do background, né, musical, o que é que vai ser interessante para uma loja, que vai fazer aquele público comprar mais naquela loja, né, ou até alguém não comprar em alguma loja, né? Eu acho que é muito interessante a gente perceber, algumas lojas de jovens, as pessoas de mais de 50, elas não suportam nem comprar um presente para dar, porque o tempo parece que fica muito grande ali dentro, porque a música é totalmente fora do gosto musical dessa população, né? E ao mesmo tempo o jovem fica ali horas, porque se ele não estiver até comprando, ele está curtindo esse som, ele está curtindo esse background. Algo que é importante a gente pensar também, por exemplo, nós vamos fazer um atendimento num telemarketing aí, alguma coisa, aí na hora de esperar tem sempre uma musiquinha ali. Essa musiquinha, ela também tem a sua finalidade, vamos dizer assim, terapêutica para aquele fim específico. Produz isso mesmo na sua eficácia ou na sua proposta? Na verdade, ali ela não é terapêutica, ela está visando uma questão de marketing. O marketing, ele estuda todos os aspectos do ser humano, né? Inclusive a música, né? E a gente não tem dúvida hoje de perceber o quanto a música pode fazer para agregar, né? A própria música gospel, não é? É um diferencial, o valor que a música tem dentro das igrejas protestantes, né? Sim. Porque ela agrega, ela realmente traz, né? E a musicoterapia, como você mesmo disse, ela se diferencia desse uso da música para marketing. Lógico que pode ter, eu não conheço no Brasil algum musicoterapeuta que trabalhe nessa área, mas eu acredito sim que a musicoterapia seria muito útil nessa área de trabalho, né? É um campo de trabalho que vai se abrir provavelmente. A ser bem explorado. A ser bem explorado pelo musicoterapeuta. Agora, do ponto de vista da musicoterapia, ela é usada não só com a criança, mas como também para o idoso. Porque quando a gente pega o idoso parkinsoniano, com outras demências como Alzheimer, muitas vezes a memória atual, ela já se perdeu. Mas a memória pregressa, que é de base, às vezes, musical, esse idoso vai se lembrar. Então é incrível, às vezes, quando você vê uma criança de 4, 5 anos, que quando começa a cantar, e ela não tinha uma linguagem, a linguagem veio fora do esperado, e quando ela começa a cantar, a mãe percebe que ela sabe a música, que ela lembrava da música que ela cantou, que a mãe cantava quando ela era bebê. Ela não tinha mecanismos para colocar e para cantar, porque ela não tinha linguagem ainda, mas quando ela inicia na linguagem, essa música aparece. E com o idoso é a mesma coisa. Muitas vezes o idoso não se lembra de coisas de agora, mas se você vai cantar uma música lá da adolescência, que ele remete consegue ao te passado, acompanhar. já explora esse lado.
Simone, a gente tinha muito o que falar aqui, mas como o programa é de tudo um pouco, tinha que ser de tudo muito, mas nós vamos deixar para uma outra oportunidade continuar explorando até a questão da música ambiente, enfim, de como ela faz com que o nosso tempo passe diferente quando a gente está ali ao som de uma música. Então, eu só tenho a agradecer a você e a Siegfrieda. Eu agradeço também a oportunidade, foi muito bom. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.